Oh! Boa tarde, Campus Party Portugal. Estamos começando o segundo dia da Campus Party Portugal. E que pedrada foi essa palestra hoje, esse talk. Tim Berners-Lee, Al Gore, Vincent Cerf, com uma menção super especial para Tim Berners-Lee, o Sir Tim Berners-Lee, ele que inventou o www. E quando perguntaram para ele, por que você não patenteou o www? Ele respondeu, você consegue patentear o sol? Meu Deus, gratidão eterna a Sir Tim Berners-Lee. Muito bem-vindos, pessoal, a Campus Party Portugal. Estamos entrando no nosso segundo dia e é com muita alegria que eu vos recebo aqui. Muito obrigado. Hoje temos os 4 palcos entrando com a gente, sempre lembrando que vocês podem entrar no site e doar qualquer quantia aos Médicos Sem Fronteiras, os nossos grandes super-heróis que estão nos ajudando nesse momento de pandemia. Hoje temos aqui o Work Life, temos o Joy of Life, temos o New Horizons e temos também vários outros conteúdos. São 4 palcos. Vamos lá, repete de novo comigo. Work Life, Join Life, Green Deal e New Horizons. Com vários conteúdos. Temos aí o Carlos Oliveira, que vai estar na presença do meu grande amigo, sempre bom mediador, Cláudio Nascimento, nosso embaixador da Campus Party no Brasil e em Portugal também. Hugo Souza, o grande comediante que já foi no Danilo Gentili lá no Brasil e contou como que ele conseguiu invadir o camarote da Marquês de Sapucaí. Inês Barros, Community Manager da OutSystem Low Code. Meu amigo Francisco Menezes hoje deu um show no palco principal, contou tudo sobre a OutSystem. E temos também o Papa do Big Data, Ricardo Capra, grande amigo, grande parceiro. Gratidão a você, Ricardo Capra, por estar aqui conosco. Ricardo Capra, que foi o homem por trás das campanhas de Barack Obama, trabalhou para diversos clientes de Big Data, é o Papa do Big Data mundial, tem escritório no sul do Brasil, no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Muito conteúdo legal. Fiquem agora com os nossos 4 palcos, Campus Party Portugal. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse segundo dia de Campus Party aqui. É um prazer estar fazendo parte desse evento aqui junto com vocês. É muito legal o Tony ter feito essa abertura aí. É uma pessoa que eu gosto muito, que é muito próximo nosso aqui também. E tem muita ligação muito grande. Que legal o Portugal recebendo um campus aí, né? E dessa forma, né? Formato digital e formato novo. Mas que, obviamente, conecta todo mundo aqui dentro nessa mesma ideia de transformar o tipo de coisa. Foi me avisado aqui que o som não está falhando um pouquinho, vamos ver se melhorou. Se está falhando, eu coloco o fone, me avisa, por favor. Bom, a minha intenção aqui com vocês é, obviamente, trazer um mergulho dentro do universo de Big Data. Então, o que a gente vai fazer, o que a gente vai trazer para esse contexto a partir de agora é muita informação sobre o que acontece dentro do mundo de Big Data. Deixa eu colocar o fone aqui, porque eu vi que está falando. Vamos fazer isso rapidinho. Conectado. Me fala se melhorou o som e aí vamos seguir. Fone conectado. Por favor. Muito bom. Desculpa, pessoal, esse é o nosso mundo digital e a gente está sempre passando por coisas desse tipo. Nos próximos 30 minutos eu vou contar para vocês sobre uma revolução Big Data que a gente está passando. Então, se puder colocar os slides para mim na tela aqui, eu já vou tocando junto com o pessoal, eu vou conduzindo aqui. Muito obrigado. Gente, o que está acontecendo nesse momento e sobre o que eu vim falar para vocês? A gente está passando, nesse momento, por uma revolução Big Data, que está transformando tudo ao nosso redor. Tá?
Como o Tonico já comentou, meu nome é Ricardo Capra, e o que eu vou conduzir com vocês, eu sou um cientista de dados, eu pesquiso sobre cultura analítica dentro dos nossos laboratórios e dentro dos laboratórios do Capra Institute. O que a gente faz no nosso dia a dia é investigar o mundo de dados para poder, dali, criar métodos para organizações e sociedades usarem dados de uma forma mais amigável, mais tranquila e mais efetiva, tá? Para efetivamente tirar resultado do uso de dados. Então, nos nossos laboratórios, que são espaços onde a gente tem muitas telas, imaginem realmente, quando a gente imagina um laboratório de dados, é isso, um monte de telas com um monte de dados sendo atualizados em tempo real. Tá? E a gente pesquisa Big Data, cria metodologia para a ciência de dados, e tudo isso para empoderar uma cultura analítica para ela ser mais efetiva. A gente gosta e carrega uma missão de que a gente promove a cultura analítica através da ciência de dados. Então, é através da ciência de dados, através da ciência que a gente promove uma cultura mais efetiva de uso de dados. Tá? A gente tem um time de cientistas, pesquisadores e analistas em todo o mundo. Tá? São mais de 100 pessoas aí que estão mais conectadas, tá? Mais conectados ao redor do mundo, e assim como nós atendemos empresas e organizações ao redor do mundo também. A gente tem muitos clientes ao redor do mundo, o Banco Mundial, o governo americano, Unilever Global, então são empresas Rede Globo, que são empresas que vocês conhecem, têm uma relação até próxima aí. O que a gente faz dentro das organizações, e até é bom fazer essa introdução, a gente mede como está a evolução da cultura analítica. E a gente, claro, instrumentaliza para que a cultura analítica acelere. Então, o que a gente tem são métricas de engajamento com os dados. Como que as pessoas se engajam com os dados? Os processos estão engajados com dados quando acontecem, né? A gente tem métricas de consumo de informação. Como que as empresas usam efetivamente informação no processo de tomada de decisão. E a gente tem métricas para acompanhar o processo de educação analítica. As pessoas estão evoluindo analiticamente, né? E, claro, tudo isso para deixar projetos analíticos. A gente monitora, inclusive, a evolução das próprias organizações também através de dashboards, né? Então, tudo isso dito, vocês encontram mais informações sobre isso em capralab.com. A gente tem programas de desenvolvimento de cultura analítica e a gente carrega uma bandeira que a gente chama, a gente carrega um mantra, que é como a gente chama aqui, tá? Que é que a gente tortura os dados até que eles confessem alguma coisa importante. Então, a gente tem um trabalho de colocar esses dados dentro de formas de análise que a gente possa fazer efetivamente o cruzamento e análise para fazer descobertas relevantes e importantes dentro disso. Tá? No Brasil, a gente tem, inclusive, uma casa de cultura analítica. Tá? É um espaço, tá? um prédio estruturado com obras de arte relacionadas a dados, muita tecnologia da informação dentro de um mesmo espaço, e ela é efetivamente uma casa de cultura analítica. Então, ela é uma coisa realmente inédita no mundo, a gente é a primeira casa de cultura analítica no mundo, então é um espaço que a gente pretende levar para outros lugares, inclusive estamos negociando para levar isso para Portugal. Tá? Mas eu quero entrar em conteúdo, foi isso que eu vim fazer aqui, é para isso que a gente está aqui, e nesses próximos minutos eu vou conduzir com vocês um mergulho dentro dessa história de Big Data, e como que essa revolução de Big Data está acontecendo. E tudo vai estar muito conectado com a cultura analítica. Nos últimos 10 anos, eu passei estudando, junto com o meu time, grupos de pesquisadores e nos nossos laboratórios, o processo de tomada de decisão. Tá? A gente descobriu algumas coisas muito interessantes sobre o processo de tomada de decisão. Basicamente, ele acontece de 3 formas. Ou de uma forma muito criativa, né, baseada em aleatoriedade, ou de uma forma mais estruturada, que é um processo de tomada de decisão, e uma terceira forma, que é um modelo analítico. É quando a gente sistematiza o nosso processo de decisão. A sistematização de tomada de decisão, vocês conseguem visualizar, por exemplo, quando a gente tem um dashboard, que nos diz um caminho de tomada de decisão. Então, esse é um modelo mais analítico, mais orientado por dados. O problema é que esses 3 modelos no nosso cérebro funcionam simultaneamente. Então, nem sempre a gente consegue selecionar qual é o melhor modelo para tomar de decisão. É o próprio cérebro que toma que escolhe o caminho chamado de decisão. E isso tem um problema, porque no processo criativo, aleatório,
o gasto energético é muito maior do que no processo sistêmico. Então, e no meio está o processual. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar modelos analíticos e modelos sistêmicos para uma economia de energia dos nossos cérebros. Eu não estou dizendo que a gente não deve fazer o processo criativo, na verdade, a gente deve usar os dados e os modelos analíticos como um trampolim, nos apoiar e dar suporte ao nosso processo de decisão e ao nosso processo de evolução. Mas, se a gente, toda vez que for fazer alguma execução de trabalho, entrar no processo criativo aleatório, o nosso cérebro não consegue evoluir, ele tem uma limitação. Isso, inclusive, tá, é um problema que acontece, a gente mediu isso através de neurociência, tá, que os sistemas com alto índice de processamento contínuo, eles falham. E acontece quase como uma tela azul, aquela tela azul que a gente tanto via acontecer quando os sistemas tinham um limite de processamento, e o que acontece com o nosso cérebro é exatamente isso. Eu até trouxe um exemplo prático disso. Esse aqui é um caso, tá? Que são juízes tomando decisões sobre acusados, estão fazendo um julgamento. Tá? O que vocês estão vendo aqui é, mais para cima no gráfico, decisões mais favoráveis aos acusados. Mais para baixo no gráfico, decisão menos favoráveis aos acusados. No extremo, indo ao extremo disso, é como se lá em cima no gráfico a gente tem as pessoas tendo uma punição, sendo uma punição muito menor, ou seja, liberdade, e mais para baixo no gráfico uma punição muito maior, uma prisão perpétua, por exemplo. Tá? Isto que vocês estão vendo aqui são os juízes tomando decisão. São 1.112 casos analisados por 8 juízes durante 10 meses de monitoramento. Essa linha de tempo que vocês veem aqui é um dia, tá? Então, o que vocês estão vendo é essa linha de decisão. E vocês podem ver que no começo do dia, a decisão está sendo mais favorável para os acusados. Isso vai caindo, chega um determinado ponto do dia que isso cai tanto, e aí tem uma linha pontilhada que sobe, estão vendo? E depois acontece novamente, vai caindo, até que no final do dia, as decisões são muito pouco favoráveis aos acusados. O que faz a curva subir? Para a gente começar essa exploração aqui. Recompensa. Quando o nosso cérebro recebe algum tipo de recompensa, seja um lanche ou almoço, ele volta a ser mais favorável nas decisões aos acusados. E reparem, aqui eu não estou analisando se é uma decisão boa ou ruim, e sim um padrão nas decisões. E o que a gente consegue perceber nos padrões das decisões é que no final do dia, esses juízes eles são mais duros nas avaliações deles. E no começo do dia, menos duros. Isso é culpa do nosso cérebro. Quando ele recebe muita informação, ele começa a fadigar, e o que vocês estão vendo no final do dia aqui nesse gráfico é uma fadiga do nosso cérebro que cansou de tomar decisões. A gente tem um nome específico para isso chama-se intoxication. É uma intoxicação por consumo excessivo de informação, e pela fadiga de informação que o nosso cérebro recebe, ele não consegue mais processar tanta informação. Tá? Então a gente precisa, e o que a gente precisa entender nisso é que todos os dias o nosso cérebro recebe mais informação. A gente tem um crescimento exponencial de dados no mundo, né? E isso vem de muitos anos, desde o surgimento da web, como foi comentado pelo Tonico aqui, a gente está falando desde o surgimento da web, Wi-Fi, smartphones, mídias sociais, né? A internet das coisas, até o momento que a gente chegou agora com uma pandemia que provavelmente potencializou ainda mais o crescimento de tecnologia, de digital, no caso, de uso de digital. Né? Então, a sociedade que antes gerava uma quantidade menor de dados, hoje gera uma quantidade muito grande de dados. Tá? Se estima que a gente vai chegar em 2025 em 163 zettabytes de dados. A gente vai chegar numa quantidade de dados que a gente nunca antes viu. E o que acontece a partir daqui, o que vai acontecer a partir daqui, é que a gente vai precisar organizar melhor toda essa informação. Que antes a gente não tinha noção de existência dela, agora a gente vai precisar organizar e trabalhar melhor agora com toda essa informação. Tá? Então, a gente aqui entra o conceito de Big Data. É quando a gente recebe um novo jeito de organizar a informação para poder analisar dados de uma forma mais efetiva. Então, a gente vai pegar todos esses dados que estão chegando em alta velocidade, grande volume e variedade de formatos, para fazer análise deles. E aqui entra um ponto importante, tá? Se estima que a gente só vai conseguir analisar
3% de toda a informação disponível no mundo. Então, a gente vai precisar da ajuda da ciência. Somente com tecnologia, somente baseado em trabalho braçal humano, não vai ser o suficiente, a gente vai precisar de ajuda da ciência. E aí surge um conceito chamado ciência de dados. A ciência de dados, ela é impulsionada por ela tem duas formas de ser utilizada e ser acionada. Primeiro, impulsionada por hipóteses. Ou seja, eu tenho um problema de negócio, meu problema é vender produtos. Legal. Quais são as possibilidades que eu tenho de vender melhor, de vender mais meu produto? Baseado nessas hipóteses, eu vou investigar nos dados as possibilidades, o que os dados me mostram sobre essas hipóteses. Eu tenho um segundo jeito de impulsionar isso, que é olhando para os dados. Então, eu fico minerando todos os dados disponíveis e faço descobertas que vão significar algo para o meu negócio. O modelo 1, ele é mais efetivo para o negócio, porque ele parte de hipóteses, de ideias de pessoas. O modelo 2, ele pode fazer uma descoberta nova, mas antes disso ele vai passar por muitas descobertas que já aconteceram antes. Então, a ciência de dados, ela surge desse campo multidisciplinar que reúne ciência da computação, estatística, aprendizado de máquina, análise de dados, né? Para a gente tentar entender e extrair os insights de cada vez mais dados disponíveis. Tá? Então, o coração da ciência de dados é fazer perguntas, impulsionar através dos dados, tá? O senso de tomada de decisão. Os modelos de ciência de dados, eles vêm como base da estatística. A estatística já tem lá modelos descritivos, modelos de diagnóstico, modelos preditivos e modelos prescritivos. Tá? O que a gente faz a partir de agora é plugar esses modelos da ciência em cima da camada de Big Data, para potencializar o processo de tomada de decisão. Então, os modelos analíticos, eles são colocados agora em cima de uma camada de dados para que a gente impulsione nosso processo decisório. Então, toda essa conversa, ela não é sobre Big Data. Ela é uma conversa sobre Small Data, sobre menos dados para apoiar nosso processo de tomada de decisão. É isso que significa esse momento que a gente está vivendo. Isso aqui que vocês estão vendo na tela de vocês agora, tá? É o comportamento de americanos em tempo real. Cada bolinha que vocês estão vendo nesse gráfico aqui, cada vez que ela se move e muda de cor, cada bolinha é um indivíduo. Então, vocês estão vendo lá em rosa a bolinha quando o indivíduo está trabalhando. Quando ele está dormindo, ele vira uma bolinha amarela. E vocês estão vendo o percentual de pessoas dormindo, percentual de pessoas trabalhando, percentual de pessoas no lazer, praticando esporte, né, em atividades de estudo, trabalhando em casa. Então, tudo isso que vocês estão vendo, o que vocês estão vendo aqui? É uma informação visual. Isso a gente chama de um data vis, uma informação visual que pode apoiar num processo de tomada de decisão, como, por exemplo, uma jornada do consumidor. Analisar uma jornada baseada no comportamento em tempo real. São 10h30 da manhã e eu estou vendo que 32% das pessoas estão trabalhando. Então, como é que eu preparo uma mensagem para esse público? E eu posso pegar essa informação e ir diagnosticando e me aprofundando nos dados dela cada vez mais. Então, eu posso, por exemplo, mergulhar nesses dados a ponto de entender quantos são homens, quantos são mulheres, qual é o comportamento ativo do homem e da mulher. Por exemplo, fazendo uma quebra por gênero, eu poderia fazer por idade, poderia fazer por região, poderia fazer uma série de quebras para poder entender os padrões de hábitos diários, nesse caso dos norte-americanos. Então, 6 da manhã, como o americano está se comportando, como os homens americanos estão se comportando, como as mulheres, como os homens de 18 anos, como as mulheres de 40 anos. Então, eu consigo monitorar todo esse comportamento olhando para os dados, tomando decisões mais analíticas. A gente está vendo isso muito no nosso dia a dia agora, por causa que a gente tem uma pandemia acontecendo, e essa pandemia tem sido analisada em tempo real. Cada bolinha aqui ainda é um indivíduo, e vocês estão vendo o comportamento de disseminação de um vírus e infecção das pessoas, olhando para essa análise gráfica que ajuda a gente a tomar decisões. Então, ajuda médicos, sociedades, governantes a olhar para essa informação para tomar
decisões melhores. Eles têm melhores instrumentos para tomar decisão. É claro que a gente está vivendo isso pela primeira vez, né? Desta forma, nessa geração, né? Então, tudo que a gente está enxergando agora com relação a essa evolução dos dados, tá? É um jeito da informação e dos dados nos apoiar mais. Só que, claro, a gente ainda está se acostumando com esse processo de tomada de decisão, né? Então, ainda é muito novo para a gente, tá? Os governantes, líderes, ainda estão aprendendo como eu uso isso dentro do meu processo decisório. Então, a gente tem muito o que aprender. Mas, obviamente, a primeira pandemia em tempo real de dados que a gente está vivendo, né? O fato é, o mundo hoje pode ser explicado através de infográficos, já que a gente tem dados que compõem esses infográficos e com essa redução de informação, que ele vira os gráficos, pode nos mostrar coisas muito importantes que a gente não enxerga a olho nu. É o que a gente diz de pegar um grande volume de dados na base da pirâmide, transformar em informação, conectar com os nossos conhecimentos para se transformar em sabedoria. Somente essa transformação que cria uma pirâmide invertida, como a gente está vendo, de valor. Não é ter muitos dados que significa valor, é a transformação desses muitos dados em informação, conhecimento e sabedoria. Ter muitos dados não significa nada no final do dia. A gente precisa fazer uma transformação disso. E é isso que as organizações estão fazendo nesse momento. A gente está vendo organizações mais analíticas. Organizações que antes eram organizações tradicionais, que eram baseadas em processos, pessoas e tecnologia, e que tinham uma camada de cultura, eles não receberam um novo pilar de dados para se tornarem analíticas. Eles receberam analíticas, dados em todos os processos. Então, a tecnologia agora tem uma tecnologia específica para Big Data. As pessoas têm um processo de amadurecimento de ser mais data-driven, ter uma tomada de decisão mais orientada por dados. E os processos, cada vez mais, tendo dentro dos processos camadas analíticas. A gente diz, e tem uma fórmula, tá, para organizações analíticas que diz, quanto maior for meu mindset e mais aplicação de práticas eu tiver dentro do meu negócio, potencializado pelo uso da tecnologia, aumenta os meus resultados, o meu potencial como negócio. E eu não estou dizendo que, então joga fora tudo que a gente fez como negócio até agora. Não, não é isso. O que a gente faz, a gente coloca no centro da nossa objetivo, estratégia, comunicação e execução de negócio, a informação e os dados. Uma das principais, a maior empresa e mais valiosa empresa do mundo nesse momento, que é a Amazon, né? Ela tem exatamente esse modelo de funcionamento. Ela diz, quanto mais dados eu tiver, mais pessoas estiverem fazendo melhores análises, com processos mais estruturados para criar melhor produto, e mais eu aprender sobre o uso dos produtos, eu vou ter mais consumidores. Aí eu potencializo através da tecnologia e continuo crescendo. Ela tem um mindset de cultura analítica. A cultura analítica é baseada em 4 pilares. Pessoas, processos, políticas, governança, né? E tecnologia. Esses 4 pilares, e as pessoas são pessoas mais analíticas. Os processos baseados em dados. As políticas que promovam uma cultura de análise de dados. E uma tecnologia, obviamente, para ser mais Big Data. Então, tudo que a gente está falando, tudo que eu estou trazendo para vocês, começando pelo pilar 1, que a gente tem uma evolução na maturidade analítica das pessoas. Elas deixem de negar o uso de dados, comecem a ter mais curiosidade, teste, se sintam mais seguras, e aí comecem a ser, e vão se tornar pessoas mais orientadas por dados. A gente roda essa educação, esse processo dentro das empresas, e eles vão treinando o desenvolvimento analítico, pensando analiticamente através de dados, seja fisicamente ou remotamente, através de meios digitais, e eles vão evoluindo. Até que o ponto que eles escolhem os próprios gráficos que eles vão consumir. É um desenvolvimento analítico, uma forma de pensar sobre análise, sobre tomada de decisão. Não é sobre tecnologia ser data-driven, é sobre um novo mindset, uma nova forma de pensar, uma nova forma de fazer as coisas. E, claro, quando a gente tem um mindset mais analítico, o que a gente faz? Cria processos mais analíticos. Então, depois que a gente prepara as pessoas, a gente pode começar a estruturar o negócio para ter processos mais analíticos. E os processos mais analíticos passam
lá no início pela análise de relatórios, evoluem para análises, passam por monitoramento de informação em tempo real, para construção de algoritmos e para uso de inteligência artificial. Então, tudo isso é o que a gente hoje vê dentro de dashboards de tomada de decisão espalhados pelo mundo, muitos dashboards para monitorar a informação em tempo real, onde essas telas ajudam os tomadores de decisão a fazer as escolhas deles. Essas telas ficam mostrando os dados em tempo real, o que está acontecendo, como está performando, como está o negócio, todos os dados atualizados para que os tomadores de decisão tenham instrumentos para tomar decisões melhores. Para, finalmente, a gente ter um processo de aculturamento, ter cultura dentro do negócio. A gente diz que, quando eu tenho melhores análises e relatórios, começa a conectar pessoas dentro de um processo mais integrado de decisão. Eu crio como se fosse um playground, um espaço de tomada de decisão onde as pessoas se divertem olhando para o dado. E aí, claro, começa a ter mais ferramentas na mão das pessoas e, com isso, cultura analítica. Então, são espaços de tomada de decisão onde as pessoas se sentem à vontade tomando decisão. E, finalmente, por último, todo o portfólio de ferramentas de tecnologia disponível para acelerar isso. Então, tecnologia, ele é um dos pontos dentro disso. Mas os pilares, pessoas, processos, políticas, são fundamentais para a gente fazer o uso de tecnologia. Então, reforçando, o que está dentro da cultura analítica? A gente tem que preparar as pessoas, desenvolver e gerenciar talentos mais analíticos. A gente precisa sistematizar as rotinas com rotinas analíticas para que todo o processo seja baseado em dados. Essa evolução precisa ser gerida, né? Tanto dados, pessoas e a tecnologia, para poder entregar valor para o negócio. E a gente precisa de pessoas que representem esse processo de transformação, que levem isso como um processo de realmente mudança, um mindset, uma nova forma de fazer o negócio acontecer, baseado em informação. O feeling, ele não é escalável. A gente precisa de dados para poder dar suporte para um crescimento, para poder dar estruturação para um crescimento contínuo. Se a gente está muito assustado com tudo que está acontecendo dessa transformação digital, o nosso próximo passo, tá, é a gente, se esse presente é digital, o futuro, inevitavelmente, será cada vez mais analítico. A gente está vivendo um momento e uma situação onde a gente não tem como evitar a evolução analítica. O que a gente está passando agora é que o futuro e o momento que a gente está vivendo, ele é baseado em dados, né, e em digital. E, inevitavelmente, nosso futuro vai ser muito mais analítico daqui para frente, tá, gente? Não tem como a gente dar passos para trás. O que vai acontecer é, com toda a aceleração digital que a gente está vivendo por causa da pandemia, está sendo acelerado o nosso desenvolvimento analítico à força. É claro que nossos filhos, próximas gerações, eles vão vir mais preparados para fazer análise de dados, para pensar analiticamente. Gente, meu recado para vocês era este, tá? É um prazer estar aqui com vocês em Portugal nesse final de dia, aqui já é final de dia em Portugal, né? Então é muito legal estar fazendo essa conversa nesse final de dia em Portugal. Eu deixo aqui, tá, esses links lá, vocês vão encontrar muitas ferramentas, informações, capralab.com, e no nosso Instagram, Twitter, @capralab. Vocês encontram muito desses materiais que a gente está falando aqui, tá, gente? E, claro, eu espero que vocês tenham curtido esse recado. Aproveitem a Campus ao máximo, que tem para frente aqui, o que vocês vão viver daqui para frente. Eu tenho certeza que vai ser um futuro e vocês vão lembrar muito dessa mensagem que eu trouxe para vocês aqui. Tá? Se divirtam, aproveitem o evento, e aí eu deixo com o pessoal aqui para fazer o próximo, pelo que eu entendi, tem um próximo participante que já vai entrar logo em seguida agora. Aproveitem, curtam o evento, se divirtam dentro da Campus. A Campus, a gente ama a Campus. Então, e deixem... importante, coloquem as ideias de vocês lá dentro do site da Campus. Inclusive, é que lá a gente co-construiu junto com a Campus, vocês vão ver esse espaço, tá? Podem navegar lá dentro, tá? E vocês deixem suas ideias e visualizem dentro dos espaços como vocês podem fazer isso, tá? Eu vi que o Miguel já está preparado aqui para entrar, né? Já vai assumir junto com vocês na próxima tela. Já estou vendo a conversa do Miguel aqui, se preparando para entrar junto com vocês. E, gente, foi um prazer. Muito obrigado. Obrigado, Campus, pelo convite. E eu fico à disposição, tá, gente, para qualquer coisa. Um abraço e passo aqui de volta para o pessoal da Campus.
Tchau.